Pedro, os ingressos na biblioteca. E convidamos também a lembrar sempre dos materiais que nós recolhemos, a tampinhas, garrafa PET, todo tipo de plástico, alumínio, e tudo isso é convertido em espécie que ajuda na manutenção deste espaço e das atividades. E dito isso, vamos fazer aquilo que é natural ao ser criado, que é dirigir-se a seu Pai, então ao nosso Pai, buscando na intimidade, hora estabelecida, planificar as nossas deficiências, abastecermos-nos à altura das nossas necessidades. E em nome dos benfeitores, pedimos permissão para iniciar as nossas atividades desta noite. Em nome de Jesus, de Maria Santíssima, que assim possa ser. Dentro do planejamento, estudar os atributos da divindade. Far-se-á necessário que, buscando compreender quem nos criou, investiguemos a nós próprios. Tamanha necessidades que ora portamos, enquanto componentes da humanidade que se aflige numa crise espiritual, numa crise de sentimentos, e nesta busca incessante que caracteriza todos nós, pois a espiritualidade, a faceta humana, está na sua natureza, como filho de Deus, de voltar-se tal qual a mariposa para a luz, instintivamente. Mas, nesses dias, observando as nossas comunidades das nações, com suas características de diferenças, mas também com suas características de similitudes, pois, sendo seres espirituais que, ora, portamos um corpo finito, que pode se terminar, que um dia findará, portamos as mesmas necessidades e os mesmos dissabores perante esta realidade. Eu vou tentar seguir um texto que eu achei que contempla aquilo que eu entendo, ditado pelos Espíritos, em que demonstra o caos do nosso comportamento como seres espirituais, ou seja, nós estamos vivendo o nosso pior momento enquanto individualidades e há uma série de situações que já vem sendo experimentada por nós outros na vida material, que é esse desenvolvimento em que nós estamos sendo substituídos em alguns espaços pela tecnologia. Em alguns espaços que é de nossa responsabilidade, nós substituímos os seres vivos também pelas tecnologias. Ou seja, nós preferimos esses relacionamentos virtuais de pouco contato, aonde
dissimulamos uma felicidade ilusória que, de certa maneira, nos frustra e estabelece algo patológico, enfermiço em nossas consciências. Isso não é privilégio de um, de outro. É o nosso momento de humanidade. Talvez haja exceções, mas como se furtar de experienciar nesses tempos todos esses recursos que o mundo engendrou enquanto uma civilização terrena para atender às necessidades de nós, seres humanos. Mas não está atendendo às nossas necessidades. E ontem eu vi de um religioso observando que eu já tinha ouvido essa mesma colocação há uns 20 anos atrás, talvez 25 anos atrás, numa oportunidade em que uma amiga e irmã das reformadas, das religiões que seguem o Evangelho segundo a Reforma, e aonde ela relatava a mim que um pastor em visita ao nosso continente, ao Brasil, oriundo da Europa, na sua fala, na sua exposição, falava ele com vivacidade que agora era a hora do Brasil na questão do Evangelho. Porque o velho mundo já havia muito tempo preocupado-se com a realidade enfrentada pelas organizações e instituições de várias práticas de espiritualidade, pelo seu vazio de personas. A juventude já não mais crê em Deus. A juventude já não mais se satisfaz com a proposta que leve ao transcendente. E assim ele desenvolveu a sua temática e ela me relatou num lapso de tempo breve, e isso ficou marcando a minha realidade. E também, quando ele apresentou essa realidade, e ele fazia um chamado aos pares naquela assembleia à responsabilidade que os brasileiros têm em disseminar o Evangelho. E daí nós, espíritas, segundo a publicação da psicografia de Francisco Xavier, faz um chamado à questão do Brasil como pátria do Evangelho. Naturalmente, ainda estamos distante dessa responsabilidade, porque nossos pares, mesmo espíritas, ainda influenciados, encharcados dessa experiência que todos nós vivenciamos, não podemos nos excluir, né, desse materialismo que corrompe o nosso entendimento e frustra em demasia as realizações humanas. Nós espíritas também estamos perfilhados, estamos seguindo essa tendência da humanidade, que se nós ficarmos numa análise superficial, certamente o futuro é cinza, é chumbo, sem grandes possibilidades. Não é o caso, porque nós temos o sol para a humanidade, que é o livro dos Espíritos, onde os seres amados do mundo real traz a este mundo limitado
ao qual nós estamos inseridos, lúcidas palavras, colocações, em todos os campos do conhecimento humano. E vão nos apresentando elaboradamente do simples, começando por Deus, até chegarmos às complexidades da vida material e as suas relações estabelecidas com a realidade do espírito. Estamos numa assembleia diminuta e certamente ficamos atrapalhados. É diminuta, talvez, se tivermos de que não há espaço pequeno. O mundo interage, mundo espiritual e material. As assembleias são sempre plenas para atender às necessidades de nós que nos postamos ao serviço. E seguindo o raciocínio, então, desse irmão de nacionalidade sueca e que trazia aos seus pais essas informações, nós também encontramos, oriundo da lavra das mediunidades, justamente fartos materiais onde apresentam-nos essa doença, essa enfermidade, esse comportamento que gera naturalmente, já providenciado pela divindade, através dos seus enviados a diversas faixas de tempo, segundo a nossa realidade, seres espirituais trazendo mensagens ao contexto daquele tempo. E em apresentando essa mensagem, teve o seu filho que veio efetivamente materializar a compreensão da realidade do Espírito, mas sem antes que João Batista realizasse o seu trabalho num deserto. E quando a gente fala de um deserto, imaginamos um terreno árido, impróprio para ser cultivado. Esse foi o trabalho de João Batista. Aqueles corações afeiçoados às tradições, aos limites dos templos, segundo aos interesses das castas, das hierarquias que se constituíam pelo nascimento, pela formação acadêmica, pelo conhecimento profundo da gênese doutrinária dos judeus e mesmo do vasto mundo que já havia de informação, né, da filosofia e de outras ciências. Ele realizou um trabalho num ato contínuo, vencendo a si pela reencarnação, redimiu-se, submetendo a sua vida aos palácios que queriam, e assim obtiveram a sua cabeça. Mas sem antes, ele conseguiu. Encontrando a Jesus, reconheceu-o como um ser celestial e que deveria, de fato, realizar a tarefa que ora tem sustentado a humanidade. Antes do Cristo, nas eras mais remotas, através de outros povos, também venham mensagens que nós ocidentais sempre olhamos com certo desdém, com certo, né? Será? Claro, porque nós não temos a coragem de compreender e contextualizar quando foi revelado aqueles ensinos e subtraindo aquelas palavras que às vezes parecem fantasias, mas se nós entrarmos em profundidade nos ensinos, veremos que nesses ensinos de 5.000 anos, 6.000 anos atrás, trazem a base aprofundada da física quântica,
da psicologia, de tantas outras ciências. Mas como nós não nos permitimos, de fato, mergulhar naquele conhecimento, não no sentido de investigar, então nós ficamos na superfície e mais tarde, como a espiritualidade sabe das nossas necessidades, trouxe outros caminhos, este mesmo ensino, dentro das academias, pela investigação, e fora disso também pessoas comuns, que também eventualmente chamamos de gurus, que pelo ato da meditação, da sua análise, da reflexão, aprofundam e compreendem como de fato são as situações que pode se aprofundar, por exemplo, na área da ciência. Mas o que eu queria dizer é que, vendo isso, daí nós olhamos nos quatro cantos, né? Embora seja uma esfera da Terra, mas nós identificamos, nesses tempos de globalização, essa enfermidade geral, e isso a gente está dizendo, não são, vai no velho mundo, as condições financeiras os colocam diferenciados das nossas realidades, os avanços, mas as misérias são as nossas. A gente não consegue compreender o ser espiritual que somos e quais providências devemos tomar. Mas quando os espíritos trazem essa análise, que também isto derivou do estudo, daí estávamos observando, daí no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do capítulo 6, tem por título Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. E daí eu fiquei pensando, continuei nessa reflexão, tentando achar um lugar comum para mim. Daí como a gente tem que falar da justiça, desse divino, do Criador, é fundamental, esta é a proposta, que nós busquemos um espaço para o divino em nós e aprendamos a ser investigativos. Porque todas as mazelas que ora nós tratamos, com alta dosagem de químicos, nas suas nuances, seja qual for o espectro que podemos elencar, serão desnecessários a partir de que compreendamos e assumamos a nossa realidade espiritual. Também vi, hoje a gente recebe essas informações, que uma autoridade religiosa, em um momento recente, agora nesses dias passados, teve seu surto, né, da sua enfermidade emocional. Daí fiquei assim, que a gente sempre, né, a gente puxa a brasa pro nosso assado. E daí, o que essa pessoa precisaria entender? Que já pratica a espiritualidade, mas ainda fica na superfície. O que de fato ela precisaria entender, ou o que nós precisamos entender? É considerar aquilo que por muito tempo foi negado, que é a questão da nossa interação com o mundo espiritual, sendo objetivo a mediunidade como um instrumento para alavancar as nossas liberdades. Porque estabelecida a relação
com as entidades espirituais numa linha de equilíbrio, e não de dependência, e não de adivinhação, não ao esquisito, ao esdrúxulo, mas sim uma relação de afeição, de respeito, de irmãos se auxiliando na busca da ascensão enquanto entidades espirituais, porque aqueles que estendem a mão certamente ascendem, pois aperfeiçoam a sua misericórdia em relação a nós outros que estamos aqui, enxovalhados, recalcados nas nossas dores, nas nossas mazelas, nos nossos sofrimentos. E a partir de que consideramos a mediunidade, que foi tão perseguida por muito tempo, colocado, no regime que nada ou ninguém poderia praticá-la, caiu quase que no esquecimento. Porque isso é dom da vida, isso pertence à humanidade. E uma vez que nós aprendamos a escutar mediunidade, não é só no laboratório, Essa questão de ascensão ou de acesso à nossa intimidade, reconhecendo os nossos sentimentos, mas sobretudo reconhecendo que é muito breve e a brevidade desse tempo é de acordo com as nossas percepções espirituais. Daí no Livro dos Espíritos, quando fala dos sofrimentos, daí as perguntas são bem objetivas. Uma vez que volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Certamente amplia. Nós temos essas lâmpadas, se nós acrescentarmos mais, vai ampliar a percepção dos cantinhos. Então, se nós estamos imersos num corpo denso de matéria, ao saltarmos, ao abandonarmos, certamente ampliaremos os nossos potenciais, as nossas percepções, que deixarão de ser limitadas aos sentidos que a vida material impõe. Por isso que eu sempre experimento. A gente vê as nossas limitações da nossa saúde, porque o corpo vai perecendo, vai ficando uma sucatinha, assim, mas é abençoado, pois ele é o instrumento para as nossas percepções, mesmo quando nos referimos às dores, à precariedade. Isso é a divindade organizando de tal maneira para que, desde o início ao fim, nessa trajetória, o tempo todo a experienciação nas nossas percepções. Quando chegamos, as percepções são, segundo a psicologia, nada. Então a gente é parte de alguém e os alguéns do entorno vão nos carregando. Bora, menino, E a espiritualidade nos elenca. A reencarnação se completa aos 7 anos. Nesse período, as horas necessárias de muitas horas de sono, que é para o desenvolvimento, sim, do albergue ou da favela, que é o corpo. Ele precisa se estruturar pelos cuidados recebidos,
pelo repouso devido, para que o seu principal equipamento, o cérebro, se organize, se replique as células para instrumentar de fato o espírito a atuar. Trazendo as suas características, no caso da mediunidade, que é o que nos cabe, possibilitará, pelo planejamento divino e não pela vontade só, a organização do equipamento que facilita a percepção do espírito encarnado a adentrar com suas faculdades, que é do corpo, a mediunidade é o instrumento do corpo, ao transcendental. A ciência espírita vai além. Nós podemos acessar ao transcendental pelas experienciações, mas, via de regra, os que não portamos as faculdades ditas mediúnicas, podemos adentrar a esse espaço transcendental, que é isso que nós estamos estagiando neste momento, pelo pensamento, pelo hábito de pensar, de meditar, de analisar, de investigar. Começa em casa, né? Dona Arlete, me permite, quando chegou os netos, que emoção! Talvez não linkemos, ao receber os rebentos, ao retorno de seres amados, este ou aquele. Há exceções que identificam-se, pois trazem a memória. Daí são aquelas... O espírito reencarna e traz suas lembranças. Mas nós outros que estamos aqui, a gente veio antes, tem um planejamento e vamos recebendo. A gente fica numa felicidade. Um dia eu ouvi um relato de um amigo, ele dizendo: meu pai mudou de comportamento quando chegou o neto. E é de outros tantos. Né? Mudou o comportamento? Como assim? Ai, me visita mais. Então, é isso o desafio para nós compreendermos esta enfermidade que assola a humanidade. Nós vemos a violência no lar, nós vemos a violência no trabalho, nós vemos a violência na rua, nós vemos os homicídios, os suicídios, os assassinos de si mesmo, ou seja, pela dependência química, o autoflagelo, né? Tentando interromper a vida, pois não tem coragem para prosseguir enfrentando o seu sofrimento, as suas dores. Então é desafiador para nós achar um lugar para as nossas individualidades, para os nossos coletivos. Para nós espíritas só aumenta a responsabilidade. Nós temos como dever ser o sal da terra, ter esperança, estimular os que estão querendo desistir a prosseguir. E também, para ficar bem claro para nós, porque quando eu estava falando da questão dos adictos, né, da medicação que nós usamos, todas são experimentais. Todas são experimentais. Por melhores que elas sejam, elas são uma experiência. Pois nós somos únicos. Então, uma dose para ali, para cá 2, para lá 3. E talvez tenha alguém que não aceite nenhum, nem 2, nem 3. E é isso que nós perdemos. Né? Nós terceirizamos a nossa organização, que deveria ser de interesse próprio, ao medicamento, à dependência. E uma contribuição, com licença,
uma contribuição para nós que coabitamos e temos as nossas necessidades específicas, mas o Ocidente ganhou muito. Que hoje a área da psicologia avança em campos que não se permitiam. Então, a psicologia transpessoal considera o ultramontano, o que está depois do morro. Isso já é um ganho para a nossa sociedade. A psiquiatria, a psicanálise, tudo isso contribui para, né, as práticas terapêuticas, né, das vidas passadas, mas tudo isso com muita seriedade, com muita organicidade e com muito respeito às questões éticas, porque a gente não pode banalizar, vulgarizar no sentido do chulo, né? Vulgarizar no sentido de dar acesso, que é um desafio, mas essas ciências terapêuticas têm para que, apesar desse terreno movediço, né, que libera alguns gases, alguns lamentos, nós podemos progredir. E o que é de mais maravilhoso é justamente isso. Porque nós queremos entender a Deus nas suas características imutáveis, mas é fundamental que compreendamos a nós. Porque nós, compreendendo a nossa realidade, em nenhum momento estaremos afrontando a divindade ou diminuindo. Aliás, nessa sandice da sociedade humana, todos os dias nascem religiões. São uma imensidade de práticas afeiçoadas a este ou aquele livro. E nem por isso as nossas necessidades reais estão sendo atendidas. Então, o desafio que nós temos é identificar esse que está mais além, que é a realidade do espírito, começando agora com essas experiências que nós vamos sentindo. A tosse, o nariz que tranca, essas coisas, que é o nosso emocional, a nossa organização espiritual, transmitindo, absorvendo. Porque a gente pode fazer de tudo com o corpo, mas as necessidades do espírito precisam ser, ou seja, atendidas. Temos que romper com a ilusão que o materialismo abafa, impõe a nós outros. Então a gente vive como consumidores sem uma perspectiva de que o que nós devemos buscar incessantemente é justamente a nossa casa, a nossa origem espiritual. E se os espíritos trazem essas lições para nós, e vemos que as ciências têm como colaborar, certamente ao rompermos com essas ilusões, teremos um ganho. Qual ganho seria?
universitário. Se a gente rompe com as ilusões, qual é o ganho? Viver a realidade? Viver a realidade é um ganho. Já, bom, dona Léa. Mas a resultante. Olha, lembre de Chico Xavier. Lembre de Irmã Dulce. Lembre de Madre Teresa. Para citar alguns. Lembre de Mãe Menininha do Candoá. Qual é o ganho? Servir a humanidade. A gente ficar apóstolos. Ganhamos a aptidão de servir. Ganhamos a aptidão de, na precariedade biológica, sermos o ser imperecível. Porque todos esses que eu citei, se formos fiéis ao que aprendemos com eles. Irmã Dulce tinha 30% de pulmão, 40% talvez. Dormia sentado num cárter de madeira. Porque era a posição que era confortável durante a sua jornada. Chico Xavier, com o olho enfermiço, com a angina, com o quartinho mais para quarto de banho. E eram seres disponíveis em saúde. Saúde. Esta saúde que nós temos. O corpo é que nem um dia ensolarado, quando vem o temporal, as nuvens sobrias deixam o seu recado e o sol volta novamente. Nós aprenderemos, nos relacionaremos com esta realidade e retornaremos à vida verdadeira. Plenificaremos a vontade do Altíssimo. E nos aguarda neste processo cíclico, aonde vamos angariando recursos nas situações mais pueris para o nosso olhar efêmero, mal educado no sentido de afeiçoado à vida material, aos prazeres, ao gargalhar deste mundo. Então fica um convite a todos nós que elucidemos-nos, né? Porque é um ato íntimo de a gente buscar essa intimidade, entender. Não estamos fazendo apologia ao sofrimento, ao abandono dos recursos que temos. Estamos dizendo que há outros recursos que preferimos não experimentar. Ficamos na superfície, não aprofundamos. Porque sentir o que Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, é viver uma vida feliz, saudável, iluminada. E a saúde que portam, ou que podemos portar, é a real. E não essa que a gente acha que é saúde. Quando não faz isso, quando não faz aquilo, que o coração está... Isso são detalhes de uma máquina. Neste momento, então, meus irmãos, vamos acessar essa fonte inesgotável
da amorosidade divina que atende a todos nós. E fazemos um pedido pela humanidade nesses tempos transtornados e que possamos, já nesta existência, como instrumentos espiritual, desenvolver nossas habilidades como seres espirituais, adentrando a pátria real, mas mantendo os nossos pés nesse solo gentil que acolhe a nossa experiência reencarnacionista. Também pedimos pelas autoridades do Brasil e do mundo, pelos enfermos de todos os matizes, pelos que se encontram nos hospitais, nas ruas, onde houver sofredores, que a tua presença alcance a todos. E que assim seja.